Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo anterior nós falamos sobre sentimento, a chave da cocriação consciente. Mas no vídeo de hoje falaremos sobre formas pensamento. Iremos entender o que vem a ser formas pensamento. Como utilizar a nossa mente e não deixar que a nossa mente nos utilize. Como fazer que os nossos pensamentos fiquem fluidos de maneira harmoniosa para o positivo. Como dar foco em um determinado pensamento para que nós possamos dessa maneira sentir aquilo que nós queremos criar na nossa vida. Então assista o vídeo até o final na íntegra, porque eu vou dar chaves importantíssimas para que nós possamos equilibrar os nossos pensamentos e dessa maneira sentir para que possamos co-criar a nossa realidade conscientemente e com total equilíbrio em todas as áreas. Meu nome é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal Pedu Quanto, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. Então, dando continuidade, pessoal, no vídeo anterior falamos sobre sentimento, a chave da cocriação consciente, ou seja, o sentimento ele cria a nossa realidade literalmente. Quando eu sinto aquilo que é como se já fosse, eu crio a realidade. Mas agora nós vamos dar um passo atrás, que é aonde nós moldamos a realidade. Como eu disse, o título desse vídeo são formas pensamento. Então a gente vai entender o que vem a ser formas pensamento. O que acontece que no conceito de cocriação consciente, os nossos pensamentos, eles dão a forma daquilo que vai ser criado, da nossa cocriação. Ou seja, quando pensamos, nós modelamos a realidade. Portanto, o pensamento ele modela a realidade. E o pensamento ele cria uma forma, literalmente, no mundo astral. Ou seja, no mundo astral, os nossos pensamentos são entidades vivas. E cada vez que a gente alimenta aquele pensamento, ele é reforçado cada vez mais no mundo astral. Por isso nós temos que ter totalmente cuidado naquilo que pensamos o tempo todo. Segundo Platão, tudo se origina no mundo das ideias, ou seja, no mundo dos pensamentos. Então a fase do pensamento na cocriação consciente é de extrema importância. É de extrema importância que nós demos foco num pensamento criativo e não em pensamento destrutivo. Pois a maioria das vezes o nosso pensamento ele toma o comando na nossa vida e nós deixamos que eles nos controlem. Mas o que temos que fazer é o caminho totalmente oposto. Nós temos que controlar os nossos pensamentos, controlar a nossa mente e não deixar que ela nos controle. Então lembre-se disso, os pensamentos eles dão a forma daquilo que nós queremos criar na nossa vida. Eles são entidades vivas num plano mais sutil. E quanto mais eu alimento esse pensamento, não só com estímulos mentais, mas com sentimento, eu vou dando a forma para que ele se materialize no nosso mundo real, entre aspas. Ou seja, no nosso mundo objetivo. Então, primeiramente, tudo vem do mundo subjetivo, do mundo das ideias, ou do mundo astral. Ou melhor falando, do mundo dos pensamentos. Tem diversos autores que dão ênfase no pensamento, pois se a gente não tiver um certo equilíbrio mental, nós não conseguimos criar conscientemente. Então o pensamento ele tem o seu lugar na cocriação consciente. Não adianta só sentir se você não tem um foco daquilo que você quer criar na sua vida. Porque quando você não tem o foco e você só sente bem, por exemplo, o seu inconsciente que estará criando para você a sua realidade. Mas aqui o processo é diferente. Nós queremos co-criar conscientemente. Tá? Para a gente ter uma vida harmoniosa, basta sentir harmoniosamente. Basta sentir bem a maior parte do tempo. Mesmo que você não tenha um objetivo, quando você sente bem a maior parte do tempo, você está criando uma realidade harmoniosa, mesmo que seja inconscientemente. Mas a questão aqui é outra, como eu já disse antes. A gente quer criar conscientemente. Portanto, gente, nós temos que ter um foco, nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um planejamento
da nossa criação. Basicamente o que acontece é que nós queremos realizar coisas na nossa vida. Mas só o querer, como eu já disse antes, é muito pouco. A gente tem que desejar aquilo intensamente dentro do nosso ser. A gente tem que vestir o nosso desejo dia e noite, todos os dias, para que nós possamos dessa maneira realizar aquele objetivo. Um exemplo que eu quero dar aqui agora, quando eu quero cocriar um carro na minha vida. É importante que nós demos foco, o tipo exato que eu quero criar. O preço desse carro, a cor desse carro, a marca desse carro, qual ano esse carro que eu quero criar na minha vida. Que nós criamos na nossa mentalidade, no nosso pensamento, todos os detalhes. E acreditemos cegamente que aquilo já realizou na nossa vida, que já manifestou na nossa realidade. E é isso que a forma pensamento faz. Você foca no objetivo que você quer criar, dá cor, dá vida para esse pensamento na sua mente e alimenta aquilo o tempo todo. Alimenta da melhor maneira possível na forma de visualização. Você pode visualizar, os melhores horários são antes de dormir e ao acordar, tá? Que quando você acorda com a mente totalmente calma e tranquila, sabe? Totalmente recarregada, você visualiza e dá um foco mental naquilo que você quer criar na sua vida. Existem duas formas de pensamento, o pensamento focado e o pensamento disperso. O pensamento focado é aquele onde eu visualizo aquilo que eu quero todos os dias e confio como se já tivesse acontecido. Todo dia eu alimento aquilo um pouquinho, dou mais cor, dou mais ênfase para aquele pensamento, dou mais contrastes. De uma maneira mais profunda, eu dou mais vida àquele pensamento. Existe um estudo em neurociência que diz que a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que não é real. Então, quando damos muita cor, quando damos muita vida, quando aumentamos aquela imagem na nossa mente, nós tendemos a sentir aquilo. E quando sentimos, nós aumentamos a probabilidade que aquilo aconteça. No entanto, até então, os pensamentos são possibilidades. E a gente pode mudar o pensamento o tempo todo. Por isso, o pensamento disperso, ele não cria nada. Se eu quero criar um carro na minha vida, de tal marca, e depois eu mudo, e depois eu vou mudando, cada hora esse pensamento se perde no mundo astral. Então é importante que nós alimentamos o tempo todo aquele pensamento focado. Ou seja, um único ponto. Um exemplo que eu posso dar aqui agora é a luz do sol. A luz do sol, os raios solares são raios dispersos. Porque se eu utilizasse uma lupa e focasse esses raios solares num único ponto, nessas folhas secas, por exemplo, eu criaria fogo. Então, um pensamento focado, ele cria fogo. Veja o raio laser. São luzes, são fótons totalmente focados num único ponto. Por isso, ele atinge quilômetros e quilômetros de distância. Enquanto uma luz fluorescente, por exemplo, ela tem um alcance muito pequeno. Por quê? Porque os raios dela são dispersos. Então, assim que tem que ser o nosso pensamento. Tem que ser um pensamento focado para um único ponto e retroalimentando isso sempre com cores, aumentar a imagem, aumentar o contraste e dessa maneira aumentará o seu sentimento. Então lembre-se disso, o pensamento tem que ser focado, não pensamento disperso. Uma coisa que eu já disse antes, que eu vou dar ênfase aqui agora, que são que os nossos pensamentos, eles criam formas no mundo astral. E isso aqui é muito perigoso, gente. Porque quando o nosso pensamento ele foca em algo negativo, ele cria uma forma. E essa forma, ela pode virar um obsessor do outro lado. Então existem pessoas que são obsediadas pelos próprios pensamentos. Já aconteceu isso comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Quando estamos muito negativos, nós pensamos numa coisa negativa o tempo todo. E isso vai retroalimentando aquela forma pensamento no mundo astral. E essa forma pensamento começa a nos obsidiar em todos os momentos. Então, obsessor não são só seres que desencarnaram
e fique obsediando as pessoas. Os obsessores podem ser também formas de pensamentos. Então tomem cuidado com os seus pensamentos. Analisem, observem e aprendam a dissipar os pensamentos negativos e colocar os pensamentos positivos no lugar. E já continuando também falando aqui sobre formas de pensamentos no mundo astral, eu quero que vocês saibam que os pensamentos contínuos em algo negativo ou uma intenção negativa são formas de magia negra. Ou seja, quando eu desejo um mal para uma pessoa, aquilo tem uma grande probabilidade que aquilo aconteça. E isso são magia negra, isso gera karma, tá? São formas sutis de magia negra. E se eu ficar pensando naquilo repetidamente, aquilo vai acontecer com aquela pessoa. E isso vai gerar um karma ferrado para quem manda esse tipo de intenção. Então tomem cuidado com os seus pensamentos negativos. Tomem cuidado quando você deseja mal para outra pessoa. Outra coisa que eu quero salientar aqui também são as fofocas. A fofoca pode parecer algo muito pequeno, mas são formas de magia negra também. Quando você fala mal de outra pessoa, pelas costas dela, ela sente no momento que você está falando dela. E cada vez que outra pessoa comenta aqui, comenta ali, aquilo vai retroalimentando e vai fazendo que essa pessoa perca energia, tá? Já aconteceu comigo de pessoas falando de mim em quilômetros e quilômetros, quilômetros de distância e eu sentir um mal-estar enorme no mesmo instante, por eu ter uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada. E depois uma pessoa chegou em mim e disse: tal hora a gente estava falando sobre você, das coisas que você fez no passado, tal, tal, tal. E eu senti no exato momento que as pessoas estavam falando de mim. Hoje eu tenho uma defesa psíquica muito forte, então, que falem de mim, tá? Que tudo que bate volta. Então, e as pessoas que não têm essa defesa psíquica, elas sofrem com o que as pessoas falam. Então, calúnia são formas de magia negra. Isso eu aprendi com a Helena Blavatsky nos livros dela, onde ela disse que pensamentos podem ser formas de magia negra. O que acontece é que em rituais, essas intenções, esses pensamentos negativos, eles podem ser potencializados, né? O que a gente chama de feitiçaria, mas também são formas de magia negra. Então tomem cuidado com seus pensamentos, com as formas que você cria com seus pensamentos. Pensamentos obsessivos por alguma pessoa ou por alguma coisa também são muito prejudiciais. Então se você tem obsessão por uma pessoa, tomem cuidado, porque isso geram formas de pensamentos que vai obsidiar a outra pessoa e vai te obsidiar também, gerando karmas negativos. E isso vai complicar toda a sua vida. Não pense que quando você gera uma intenção negativa para outra pessoa, aquilo vai prejudicá-la, mas volta para você potencializado e vai te prejudicar muito mais. Então é bom que a gente tenha essa compreensão sobre as formas de pensamento. Então, de alguma forma, a gente tem que aprender a controlar, entre aspas, o nosso pensamento. O controle é uma coisa muito pesada de se dizer, porque na verdade a gente tem que equilibrar os nossos pensamentos. Muitas vezes os nossos pensamentos são involuntários, então eles vêm na hora que nós menos esperamos. Em momentos de fragilidade, os pensamentos negativos vêm com tudo. E nós temos que desassociar desses pensamentos. Basicamente, não nos identificar com aquilo que nós estamos pensando, com o pensamento negativo. Uma ferramenta que eu uso muito é a lei da polaridade, ou seja, mude o polo do seu pensamento. Se pensamentos negativos, de medo, por exemplo, começam a emergir na minha mente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar na polaridade oposta. E qual é a polaridade oposta do medo? Eu foco na coragem, por exemplo. Então eu vejo formas de transcender aquele medo que está dentro de mim, que está dentro da minha mente. Outro exemplo aqui que eu posso dar, se a gente está vibrando ódio dentro da gente, agora estamos falando de emoção, a nível emocional. O que temos que fazer é mudar a polaridade, vibrar compaixão, vibrar amor. Eu sei que isso não é fácil, mas com muita técnica e muito exercício, a gente começa a aprimorar as sutilezas da mente. Uma coisa que ajuda muito também a desassociar os pensamentos são a meditação.
eu dou muita ênfase na meditação porque você começa a perceber que você não é os seus pensamentos. E também você não é os seus sentimentos, você é algo muito maior. E esse algo muito maior, ele se expressa através dos pensamentos e através dos sentimentos. Então o que que acontece? Nós temos que aprender a equilibrar esses pensamentos, a sutilizar a nossa mente cada vez mais e a condicionar a nossa mente ao positivo. Como eu já disse antes, nós temos que focalizar em coisas positivas, subir o nosso padrão, subir a nossa vibração, para que nós conseguimos dessa maneira moldar a realidade com o nosso pensamento conscientemente. Uma coisa que também que eu falo muito, gente, é que a nossa mente mente o tempo todo. Por exemplo, quando você quer acordar um pouquinho mais cedo para realizar alguma tarefa importante no seu dia, o que que a mente faz? Ela fala, fica mais um pouquinho na cama, tá gostoso, tá quentinho, e tende a te colocar na zona de conforto para que você não consiga os seus objetivos. Então, um exercício que eu faço muito é contraria a sua mente o tempo todo. Se a sua mente diz, faça isso, você vai ao contrário dela. Vai pelo seu sentimento que você não erra. E os pensamentos, eles tendem ao conforto, tendem à zona de conforto, tendem a nos tirar a nossa coragem, tende a fazer que nós não alcancemos o nosso objetivo. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, os nossos objetivos estão no desconhecido. O que é que acontece? Quando eu enfrento os meus medos, quando eu enfrento o medo do desconhecido, eu encontro os meus objetivos. Ao entanto, nós temos que nos enfrentar o tempo todo. Nós temos que nos desafiar o tempo todo e ir além. Pois o crescimento está além da zona de conforto, está no desconhecido, está nos desafios. Então, contrarie a sua mente o tempo todo. Vá contra os seus pensamentos. Mude a polaridade do seu pensamento de negativo para positivo. E dessa maneira você vai conseguir aumentar a possibilidade para que a probabilidade entre em fluxo com o seu sentimento e você crie os seus objetivos. Então lembre-se, temos que pensar, tá? Porque o pensamento, a imagem, a visualização, ela modela aquilo que nós queremos no mundo das ideias ou no mundo astral. E quando eu criei o molde e estou alimentando aquele pensamento dia e noite, tá? Antes de dormir e ao acordar e trabalhando consistentemente para realizar esse objetivo, através do meu sentimento e da sensação de já realizado, aquilo vai se manifestar e materializar nessa realidade. Então é importante, gente, que nós respiremos o nosso objetivo o tempo todo e que nós sabemos para onde nós queremos chegar, aquilo que nós queremos criar. Então é importante que nós temos um objetivo, um foco de criação. Porque se eu não sei aquilo que eu quero criar, se eu não sei aonde que eu quero chegar, eu nunca vou conquistar o meu objetivo, né? Tem uma frase na Alice do País das Maravilhas que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então saiba onde você quer chegar para você saber qual caminho você deve seguir. Então pessoal, como nós já vimos, é de extrema importância que nós busquemos pensar o melhor sempre. Então o pensamento positivo tem o seu lugar, mas não é a única coisa no processo da cocriação, tá? O que acontece é que hoje em dia, a maioria dos autores eles dão muita ênfase no pensamento e esquecem, né, que é o sentimento que cria a realidade. O sentimento que manifesta e aumenta a probabilidade que aquilo aconteça. Enquanto o pensamento é só uma possibilidade. E possibilidade, existe infinitas possibilidades, assim como diz a física quântica. Por isso, o pensamento focado, ele é escolher uma possibilidade dentre todas as infinitas possibilidades. Porque quando eu escolho um caminho, eu estou deixando todos os outros caminhos. Isso é importante que a gente entenda isso. Então, demos foco no nosso pensamento. Escreva aquilo que você quer, o seu objetivo que você quer. Pode fazer em forma de declarações, em forma de afirmações e leia aquilo todos os dias para aquilo reverberar no seu inconsciente.
O Napoleão Hill ensina muito isso no livro dele, para você fazer uma declaração e ler todos os dias antes de dormir e à noite, e respire o seu objetivo e pense positivamente o tempo todo para que você possa dessa maneira chegar aonde você determinou na sua vida. E é isso, pessoal, não vou estender muito esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui, compartilhe o nosso vídeo com as outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares. E por favor, deixe o seu comentário aqui para mim ficar por dentro as pessoas que estão assistindo o vídeo, porque são para essas pessoas que eu faço esses vídeos. E me diga também o que vocês estão achando desses vídeos do nosso canal, para que nós podemos co-criar conteúdos que você possa desfrutar e colocar em prática da melhor maneira possível. E eu vou deixar aqui também o link aqui de um vídeo que eu fiz lá no começo, que é um vídeo que pode complementar esse vídeo, que chama Foco na Cocriação de uma Nova Realidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês clicam e assistem esse vídeo. E também, se você está chegando agora no canal, eu sugiro que você vá lá do começo e faça uma maratona aqui dos nossos vídeos, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento e expansão para a sua consciência. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.